vai ser narrada nessa noite para você. Mas antes disso, eu quero que você entenda o tamanho que Deus tem pela sua vida, por você e por mim. A palavra de Deus diz em Lucas 23, você pode abrir lá Lucas 23 assim. Lucas 23, verso 33 em diante. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ele sabia que aquelas pessoas não sabiam o grau da responsabilidade espiritual das atitudes dele. Por isso que ele declarou: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só que aquelas pessoas também foram um instrumento para a minha e a sua salvação. Adiante diz assim: contudo Jesus dizia: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte, como a palavra de Deus no Antigo Testamento declara. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido igualmente. Os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. No versículo 39, a palavra de Deus diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus que está sendo falada nessa noite, ela conta a história de dois homens. Um estava à direita e o outro à esquerda de Cristo. Naquela época era comum levar os malfeitores para serem crucificados numa cruz. Jesus, conforme a palavra de Deus diz em Deuteronômio e Gálatas também, Paulo replica, ele, quando foi colocado na cruz do Calvário por mim e por você, ele se tornou maldito. Jesus, ele naquele momento, ele tinha se tornado uma pessoa, um ser maldito, em vergonha, porque ele tinha sido colocado na cruz do Calvário ao lado daqueles dois malfeitores. Dos dois malfeitores, cada um escolheu um caminho. Um preferiu reclamar e o outro preferiu entender o papel e o projeto de Deus naquela cruz. A palavra de hoje, ela vai utilizar como objeto a cruz, aquela ali do Calvário, onde Jesus Cristo morreu para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Muitos que ali estavam achavam que o reino de Deus tinha acabado. Já tinha festa no céu, aliás, já tinha festa no inferno. Os demônios estavam alegres, achando que Jesus Cristo tinha morrido e todo o plano, o projeto de salvação tinha se perdido no meio do caminho. Mas nós vamos ver que ali era apenas o início do projeto salvítico da parte de Jesus para a minha e a sua vida. Jesus, quando morreu naquela cruz, eu falei, ele se tornou maldito. Paulo declara isso em Gálatas também, para que eu e você fôssemos também o quê? Com ele crucificados. A palavra de Deus no Novo Testamento fala muito sobre cruzes. Ela fala muito sobre esse objeto que até hoje é lembrado. Alguns lugares colocam Cristo na cruz pendurado, outros colocam apenas a cruz,
Mas o mais importante não é quem está ou não pendurado, mas o mais importante na narrativa de Lucas capítulo 23 é que a cruz foi o símbolo para este plano de salvação na minha e na sua vida. E a palavra de Deus nos mostra em Marcos capítulo 15, verso 32, a seguinte palavra. Marcos capítulo 15, verso 32. Desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam aguardando Jesus descer da cruz. Todos nós sabemos que se Jesus quisesse, ele iria enviar uma legião de anjos e os anjos iriam acabar com aquilo tudo ali. Mas esse não era o intuito de Jesus ter morrido naquela cruz. Aquela cruz, ela foi um objeto para que aquele plano iniciasse naquele momento. Jesus, quando ficou ali naquela cruz, ele tinha ao seu lado duas pessoas, embaixo pessoas que também iam contra ele, rindo, achando que o plano tinha acabado, de que a obra redentora tinha eliminado-se a partir daquele momento. Só que não foi isso. Ali apenas deu início, o input a esse projeto divino da parte de Deus. Porque sabemos que Jesus, ele tinha o próprio Deus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tinha um plano lá no início, no Éden, com Adão e Eva. Só que eles se perderam e Deus, ele precisou enviar o Filho único dele como segundo Adão para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Não precisássemos de profeta, não precisássemos de líder espiritual, não precisássemos de pastor, não precisássemos de diácono ou presbítero, não. Que eu e você tivéssemos livre acesso. E dentro de Marcos capítulo 15, verso 32, eu entendo que a pessoa que anda pela fé, ela não precisa de sinais para acreditar. Existem pessoas que precisam de um sinal para acreditar que Jesus está na vida dela. Ela precisa que Deus levante alguém, ela precisa que Deus envie um papel da promessa para ela, ela precisa ver Jesus se levantando do alto e sublime trono dele, para que ela receba uma resposta. Eu sempre falo, querido, as pessoas elas têm se perdido porque elas precisam palpar, elas precisam segurar para acreditar, né? Eu preciso segurar para acreditar em algo. E com Cristo é diferente, o reino de Deus é diferente. E aquele povo que estava ali embaixo, zombando de Jesus, quando ele estava lá na cruz do Calvário, eles estavam querendo o quê? Ver Jesus em ação. Para acreditar no reino de Deus, eu não preciso destes sinais, porque os sinais já me acompanham. Os sinais da salvação, da obra redentora de Cristo, todos esses sinais já me acompanham. E eu vejo que quando eu ando de fé em fé e eu ando pela fé, eu não preciso que em determinados momentos Jesus libere ou levante alguém para falar comigo. Basta que eu abra a palavra de Deus. Basta que eu abra e entenda a maior profecia de todas, que é a Bíblia Sagrada. Ali eu vou ter resposta para tudo. E aquele povo, eles estavam querendo acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas eles precisavam de sinais. Apenas a palavra de Jesus dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu não bastava para aquele povo. E o ladrão na cruz estava indo pelo mesmo caminho. Ele teve a oportunidade de estar e de entrar dentro do reino de Deus, mas não entrou. Tudo porque ele não andava de fé em fé. A cruz não tinha um significado para aquele homem. Ele olhava a cruz e não via esperança, resposta. A cruz precisa dizer algo para ti. Lucas capítulo 23, verso 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e o quê? A nós também. Para aquele homem, a cruz não tinha significado nenhum. Aquele homem, quando olhava a cruz,
quando via em cima de Jesus Cristo a epígrafe dizendo: eis aqui o rei dos judeus, não tinha significado nenhum para ele. Ele não queria entender por que tinham colocado aquela epígrafe escrita em 3 línguas diferentes, dizendo: ali está o rei dos judeus. Aquele homem, ele olhava a cruz e não via esperança. Será que quando você olha a cruz você vê esperança? Eu vejo esperança. Esperança na minha salvação, esperança na minha vida, esperança na salvação da minha família, da minha casa, esperança na salvação desse país, que tem vivido momentos ruins, e o mundo então nem se fala. Engraçado que ontem eu estava assistindo um vídeo da Dinamarca, o país da Dinamarca, e lá o índice de evangélicos é muito grande, querida, aliás, é muito pequeno. E eu estou falando de comparação com o Brasil. O Brasil é um dos maiores países onde existem mais cristãos do mundo. E eu me perguntei: Deus, por que lá é tão bom de viver e aqui é tão atribulado? Será que de fato nós somos evangélicos? Será que de fato nós somos como o ladrão que blasfemou ou como o ladrão que quis entrar no reino de Deus? Às vezes a gente se porta como aquele ladrão que blasfemou e reclamamos do país que nós temos. Querido, nós vivemos num país onde mais de 80% da população se declara como cristã, seja ela católica ou seja ela evangélica. E olha como é que é o Brasil, olha como são os nossos governantes evangélicos, que hoje em dia andam e praticam a mesma coisa que aquele povo que estava lá embaixo da cruz mandando Jesus descer. Eles olham para a cruz, porém não acreditam. Eles andam com a cruz, eles não acreditam. Eles acham que vivem a cruz, mas não vivem. É por isso que a gente vive um país tão atribulado como o Brasil. Éramos para ser um oásis em qualidade de vida, mas por que não somos? Porque andamos com a Bíblia debaixo do braço, mas não pregamos o Deus verdadeiro da Bíblia. Pregamos ódio, rancor, julgamento, tudo isso aqui. Isso dificulta o acesso do Pai para as nossas vidas. E é o que está acontecendo. Por isso que eu falei assim: como pode a Dinamarca, um país que tem tão pouco cristão, e o Brasil que tem muito, ter essa disparidade? Por quê? Por quê? Logo em seguida, versículo 40 e 41 diz assim: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Esse ladrão na cruz aí, ele entendeu, ele se entendeu e compreendeu uma transferência de morte para que eu e você tivéssemos vida. Ele compreendeu que Jesus Cristo não estava ali à toa. Ele entendeu quem é que estava ali. Ele conseguiu captar a mensagem da cruz do Calvário que foi colocada naquele instante. E aquele ladrão, ele teve a oportunidade de entrar no reino de Deus, porque ele não apenas entendia, mas ele deixou que a verdadeira palavra se fizesse manifesta dentro do coração dele. Eu acredito que quando ele estava ali do lado de Jesus, ele deve ter olhado e visto em 3 línguas diferentes o rei dos judeus. Mas que reino é esse? E eu tão pobre e pecador do lado de um rei? Querido, ele não sabia, queria nem saber que reino era aquele. Ele só queria compreender e ele queria entender a grandiosidade de um Deus que permitiu que ele estivesse do lado de um rei. Às vezes a gente está do lado do rei e não dá um mínimo valor. A gente anda com o rei e não dá um mínimo valor para ele. Só sabemos reclamar,
Só sabemos balbuciar palavras de maldição na nossa vida, na vida da nossa família, reclamação através de reclamação, imposição através de imposição, e não fazemos nada para mudar, nada para melhorar, nada para compreender. Todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam, pisam, conforme o Espírito lhes dá essa sabedoria. E às vezes eu vejo que as pessoas, elas parecem que se perdem. Elas têm a oportunidade de estar do lado do rei, adorando e exaltando ao grande e majestoso rei, mas preferem sentar na mesa de Jezabel e Acabe. O que é a mesa, pastor, de Jezabel e Acabe? É a mesa desse mundo. Você vê que foi só acabar a pandemia não, minimizar, entre aspas, a pandemia, liberarem os bares, e todos os bares ficaram lotados. Se todas as igrejas voltarem, elas estarão cheias? Será que quando a trombeta tocar, o céu vai estar cheio? Será que quando todos se juntarem à adoração, existirão filas para entrar nos templos? Nós estamos andando como aquela galera que estava ali embaixo, querido, julgando e mandando Jesus descer da cruz. E se ele viesse hoje de novo, o povo ia mandar ele descer da cruz de novo. Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Tu não tem poder de salvar a ti, quer salvar a nós? É necessário compreender o que é espiritual e o que é carnal. Me doeu muito o coração ver que os bares ficaram lotados e lotados, as pessoas se estapeando para sentar numa mesa, como se fosse o último gole, a última reunião de trabalho. E quando Jesus voltar, como é que vai ser? Será que vai ser essa correria? Como eu falei, se as igrejas abrirem de fato daqui a um tempinho, como é que vai ser? As que abriram, querido, estão vazias. Mas aí, quando existe uma festa na casa da família, como é que se fala? Uma reunião para comer uma canjica, um milho, para comemorar uma festa junina ou julina ou agostina, a galera se junta toda. Mas aí, no momento de adorar a Deus e de exaltar a Ele, nós não vemos a mesma compreensão do povo. 23, 42 ao 43 diz assim: E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É na cruz que eu reconheço o reino de Deus. Quando eu olho a cruz, eu reconheço o evangelho. A palavra de Deus diz, se eu não me engano em Lucas mesmo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Fala mais uma vez de cruz. Cruz é renúncia. Jesus, ele renunciou para estar na cruz. Será que você tem renunciado? Será que de fato você tem entregue uma verdadeira adoração? Será que nesse período que você esteve em casa, na quarentena, você separou momentos de adoração a Ele? Você leu a Bíblia? Você estudou a palavra dEle? Hoje é noite de reconciliação. Pessoas estão se perdendo, mas hoje é o dia, hoje é o momento e agora é a hora de você entregar toda a sua vida para Jesus. Não é metade dela, como se a gente fizesse assim: Espírito Santo, aqui não. Jesus, nessa porta não. Nesse cômodo não. Não. É como aconteceu em Atos, toda a casa encheu. Deus quer encher toda a sua vida da presença e da glória dEle. Ele quer encher toda a sua casa, e casa tem a simbologia
também de vida, corpo. Deixa Jesus entrar. Deixa ele fazer morada. Deixa ele começar a transformar toda a sua vida, não apenas uma parte. Entenda o real significado da cruz, que nada mais é que renúncia, reino de Deus. Quando Jesus morreu, aliás, antes dele morrer, como eu falei aqui no versículo 42 e 43, aquele homem olhou, viu: eu quero estar contigo hoje, no paraíso, no teu reino. E Jesus falou assim: olha, hoje mesmo você vai estar comigo. É hoje. É hoje. É hoje que Ele quer. É hoje. Abassuriandarai. É hoje. Namassuriandarai. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje.